Segundo consta a história tradicional, no ano 476, o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. E este fim chega com a deposição do imperador romano Rômulo Augusto, que por sinal deveria estar na época com 14 ou 17 anos. Sendo assim, este fora o último imperador romano do Ocidente. O Império Romano em si, como um todo, não caiu exatamente neste ano, porque ainda havia o Império Romano do Oriente. E não é possível que um império tão grande como era o Império Romano tenha sido derrubado em um único dia, que foi no caso o dia 4 de setembro de 476 d.C. E tinha ainda um outro detalhe: o povo romano na época nem notou a queda de Roma. O acontecimento ocorrido no dia 4/7 de 476 passou despercebido em quase todas as partes do Império Romano. Isso nos mostra o quão complexo era o Império Romano. A história tradicional também nos conta que um dos motivos da queda de Roma foi as invasões bárbaras, que é conhecido como grandes invasões. Porém, estas grandes invasões nem foram tão grandes assim, como o termo sugere. Não teve o que é chamado na história de grandes e rápidos deslocamentos de populações guerreiras bárbaras. Na verdade, o que ocorreu foi múltiplos movimentos migratórios de naturezas diferentes, e estas ocupações levaram séculos para ocorrer. Ainda teve vários intervalos que duraram décadas destas ditas invasões, e teve também décadas de paz e de acomodação. Isso por parte do povo que supostamente invadiu o Império Romano. As invasões do povo bárbaro, na verdade, não foram invasões. O que ocorreu, na verdade, foram mais saques do que ocupação. Eles entravam, saqueavam e saíam. E com o tempo, estas incursões eram mais imigrações do que saques, porque os bárbaros basicamente queriam terras para cultivar. Eles queriam fixar moradias, e muitos desses bárbaros estavam acompanhados com mulheres e crianças, e estas famílias estavam à procura de terras para morar. E boa parte dessa gente buscava proteção diante as tropas romanas. Mesmo a migração dos godos, ocorrido no ano 376, foi feita desta forma, como também a penetração dos hunos, que ocorreu entre os anos 400 e 410. Os godos que entraram no Império naquela época não eram um grupo de saqueadores. Eles eram, sim, uma multidão de fugitivos, pois os hunos procuravam os godos para escravizá-los. Os vândalos, sim, queriam se infiltrar em Roma como conquistadores, mas os godos queriam ter os romanos como aliados. O que de fato aconteceu no ano 382, quando Roma permitiu que se instalassem onde hoje é a Bulgária. Mesmo os vândalos que queriam invadir o Império Romano através da guerra, quando estavam instalados no Império, eles tinham grande devoção e grande admiração pelo Império. Esses povos que se estabeleceram no Império Romano, a grosso modo, se fixaram como aliados de Roma. Seus reinos eram vassalos do Império Romano, e seus reis asseguravam devoção, fidelidade e respeito ao imperador romano. Mesmo quando Roma Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.